Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes e hoje a nossa convidada é a Mayra Braga, engenheira de alimentos, é claro, óbvio. Nós iremos falar sobre alimentação, manipulação de alimentos, indústria. Mayra Braga, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Ok, é um prazer para a gente. E a pergunta que eu quero fazer é bem óbvia. Por que você resolveu fazer engenharia de alimentos? Já havia Sim. alguma preocupação, alguma coisa em relação a isso? Na verdade, a engenharia de alimentos ela surgiu para mim como uma surpresa. Eu não conhecia o curso, né? Quando eu estava procurando na época de vestibular, né? Eu fiz algumas buscas. Eu gostava muito de matemática, da parte de cálculo, e também gostava muito de cozinhar. Mas detalhe que engenharia de alimentos não tem nada a ver com cozinhar. Mas só que eu gostava bastante dessa parte de alimentos, nutrição. Então eu busquei cursos, graduações dentro dessa vertente. E aí eu me inscrevi em todas as vertentes. Eu me inscrevi em tecnologia de alimentos na UEPA, em nutrição no CESUPA, pelo ProUni, e engenharia de alimentos na UFPA, né? Só que eu falei, a minha prioridade é o UFPA. Se eu passar, eu vou cursar na UFPA, mas eu vou prestar vestibular para todos eles. E aí eu prestei na época para todos, passei em todos. Olha aí, tá vendo, Lourinho? E aí eu optei pela UFPA, né, para cursar engenharia de alimentos lá dentro. E quando eu entrei, eu percebi que não era nada a ver com cozinha, bem distante disso mesmo. Ah, você ainda tinha uma ilusão de que ainda lidasse com isso aí, que lidava com isso aí. Eu tinha por conta da parte dos alimentos, né? Só que pela parte da engenharia eu ficava meio assim, não, acho que talvez leve um pouco mais para nutrição. Só que quando eu cheguei lá não era nada disso, né? É a parte mesmo de processamento de Justamente, é alimentos. isso aí que eu quero que você explique para o povo aí. Uhum. O que é engenharia de alimentos na real, como Na se diz? real. Bom, a engenharia de alimentos é, como eu falei, ela é essa parte do processamento dos alimentos, né? É a parte que cuida do alimento desde da matéria-prima até chegar para o consumidor. Todo esse processo, seja a parte da colheita, a parte do processamento, de como é que o fruto vai se tornar um produto até chegar ao consumidor, né? Todos os processos que passam, controle de qualidade, tudo isso envolve engenharia de alimentos. Então a pergunta é, você já está até respondendo, porque algumas pessoas fazem essa confusão, né, entre engenharia de alimentos, nutrição, Sim. gastronomia, e coloca melhor assim, explicita melhor qual é a diferença. Como eu falei, a engenharia ela cuida do processamento, né? A gente tem até, logo numa das primeiras disciplinas, os professores, eles chegam pra gente explicando, falam, gente, não é nutrição, é diferente. Porque a nutrição, ela já cuida do alimento quando a pessoa ela já ingeriu, né? O que vai acontecer lá dentro, os nutrientes, para que serve, o que vai influenciar dentro do corpo daquela Ou aquilo que ela pessoa. também escolher aquele que ela vai ingerir, né? Também. Exatamente, também. E a gastronomia é o preparo dos alimentos, né? Na parte de fazer um prato já pronto, a parte de cozinhar mesmo, de lidar com essa área da culinária. O treinamento para se tornar um chefe de cozinha, né? Que se Isso, diz. exatamente. Aí a engenharia de alimentos não, ela é tudo que antecede esses processos. Como por exemplo, que o arroz que foi plantado, ele vai chegar lá no supermercado para a gente dentro do pacotinho. Como é que esse processo ele acontece? E o engenheiro de alimentos, Entendeu? ele faz também assim tipo uma supervisão dessas coisas? Sim, também. A engenharia de alimentos ela é muito ampla, pode atuar em diversas partes. A UFPA eu falo que ela proporciona muito a parte da ciência, da pesquisa. Engenharia de alimentos dentro da UFPA consegue estudar bastante para fazer um mestrado, um doutorado, fazer pesquisas dentro da nossa região que é muito rica, né? A região amazônica tem muita área para se pesquisar. E dentro da indústria, o engenheiro de alimentos ele também pode atuar como supervisão de produção, supervisão de controle de qualidade. Uma espécie de fiscal. Sim, também. Também tem as questões de
de prestar consultoria, né, para esses sistemas de gestão de qualidade que estão muito em alta. Todas as indústrias, elas buscam se especializar cada vez mais dentro da área de qualidade, para garantir um alimento seguro para o consumidor. E os órgãos de fiscalização do governo, prefeitura, não sei, eles também utilizam o engenheiro de alimentos? Sim, pode utilizar também. Né? Como fiscalizador do caso? Sim, como fiscalizador tem os concursos, né, públicos que são prestados para esses órgãos. Várias secretarias de meio ambiente, de saúde também podem ser utilizadas para fiscalizar. A Anvisa também, né? Eles são órgãos que atuam dentro da indústria como órgãos fiscalizadores, né? Tem vários parâmetros, várias legislações que devem ser cumpridas. E aí exige um profissional da área, um engenheiro. Exige um engenheiro de alimentos, áreas correlatas também pode exigir. Tudo bem. Agora, vamos aqui a algo assim que é mais claro, mais direto com o público, porque, sobretudo na pandemia, nós tivemos aí, as pessoas ficaram mais em casa, né? Então, ficar em casa, para muita gente, não foi bom, em vários sentidos, inclusive com relação ao próprio peso, né? Sobrepeso, no caso. Né? As pessoas engordaram mais, ansiosas, comendo muito, e comendo coisas industrializadas. Sim. Né? E aí tem essa discussão, né? A gente estava até conversando aí em off, o que é industrializado ou o que não é industrializado. Né? Então, eu queria até que você tocasse um pouquinho nessa dificuldade que as pessoas têm, porque há uma vibe aí que é de tudo natural, né? Eu até brinquei aqui, e que as pessoas falam, olha, alguns, né, mas o pessoal de xiitas, né, que diz assim, olha, não como nada que se mexe. Até eu brinquei, vai quer dizer que se qualquer árvore frutífera der um vento, ela se mexer, não pode. Né? Já não. Brincadeiras à parte, nós tivemos na pandemia essa coisa. E aí muita gente teve sobrepeso e outros problemas devido à ansiedade, comeu e comia muita coisa industrializada, vamos colocar assim, altamente industrializada. Mas até que ponto, verdadeiramente, a gente pode separar o joio do trigo nessa história toda aí? O que é um alimento industrializado que não me cause problemas, né? Porque existem muitos produtos industrializados e outros que, na verdade, causam problemas. Quais seriam os tipos que causam e que não causam, exemplificados? Sim. Bom, como eu falei, né, sou uma defensora da indústria. Eu comecei a minha carreira profissional já dentro da indústria, era uma coisa que eu queria muito trabalhar. E eu sempre acreditei na questão de que tudo tem um limite. Né? A gente também não pode ser extremista no ponto de, na minha concepção, no ponto de, eu não vou ingerir nada que veio da indústria. Ou então, eu só vou ingerir coisas que vieram da terra. Na minha concepção, acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Lógico, se eu for consumir um refrigerante todos os dias em todas as minhas refeições, isso vai me trazer consequências. Porque uma bebida que tem bastante açúcar, uma bebida que tem muitos corantes, isso ao longo da minha vida vai se acumulando e vai me prejudicar de alguma forma. Eu posso desenvolver uma diabetes, alguma coisa assim. Mas, hoje, como eu lhe falei, tudo é industrializado. Tudo que passa por um processo se torna industrializado. Né? Até aquelas saladas que a gente vê prontas dentro do pacotinho no supermercado passou por um processo de industrialização. Lógico que tem alimentos que são absurdamente processados, né? Que já tem um grau muito alto de conservantes. Eu posso ingerir? Se estiver dentro das minhas possibilidades humanas, se eu conseguir ingerir sem nenhum problema, sem causar nenhum problema à minha saúde, se eu não tiver uma predisposição a nada, com certeza eu posso ingerir. Mas lógico que isso não será a minha dieta diária. Não, tudo é uma questão de equilíbrio. Acho que até quando a gente vai no nutricionista, né, ele fala, você tem aquele tal do dia do lixo, que você faz uma refeição livre.
É uma questão de perspectiva, né? O que é bom e o que não é bom. Tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Boa pregação agora. Mas realmente, existe uma grande campanha contra o refrigerante. Sim, é o grande vilão, né? Pintado como vilão. Mas aí, visto isso também, a indústria, a gente percebeu que ao longo do tempo ela foi se reinventando, né? Tanto que tem hoje a maioria dos refrigerantes, se não todos eles têm redução em açúcar. Né? O refrigerante já que é o comum, que não é o zero, ele já tem uma redução em açúcar, já é compensado com um adoçante de origem natural, uma estévia, para justamente trazer esse equilíbrio e também não perder aquele consumidor que está buscando uma vida um pouco mais saudável, né? No caso você tocou na salada, né? A salada, eu acredito que eu não parei para examinar, mas me lembrando, já vi, até já comprei, a salada industrializada. Acho que aquilo ali deve ser empacotado a vácuo, aquilo ali? Como é que é aquilo Na lá? verdade, se eu perceber, tem uns saquinhos que são até mais cheinhos, né? Como se tivesse ar lá dentro. É um dos mecanismos de conservação dos alimentos quando a indústria não quer colocar o conservante, ela retira o oxigênio e coloca nitrogênio, que vai retardar o envelhecimento daquele alimento, né? Então, ao invés de... Porque se você deixar, por exemplo, um alface em cima da mesa, você vai passando tempo, depois você olha lá e ele tá murcho, né? Mas se você pegar um de dentro do supermercado, às vezes ele está bem fresquinho e já está muitos dias ali, justamente por esse processo de conservação que é utilizando o nitrogênio. Acredito que essa seja uma das formas que é utilizada. E esse processo é saudável? É saudável, é comum, é muito comum dentro das indústrias e não traz nenhum prejuízo ao alimento ou ao consumidor também. Outra pergunta, vamos aqui algumas questões que as pessoas querem saber, perguntam sempre. Hoje é comum se vender tudo, salada, né? E tem até água de coco. Sim. Né? E a água de coco no copinho, ou outro invólucro, aquilo ali é água de coco mesmo? Ou tem alguma mistura? E depois que misturou, né? É por isso que até a minha pergunta é essa, água de coco ali, ela é água de coco mesmo? Sim, é uma dúvida muito comum, né? Se aquele alimento é realmente aquele alimento. E como é que se dá esse processo para ele ir para dentro daquele invólucro lá, seja um copo, seja uma garrafinha? Sim. Eu sempre gosto de falar que a rotulagem ela é a amiga do consumidor. Né? É muito interessante que os consumidores, as pessoas, quando vão adquirir um produto, elas observem o rótulo. Porque tem sim, no caso da água de coco que é reconstituída, né, que é justamente, ela é uma parte água de coco, uma parte água, uma parte açúcar, e tem água de coco que é 100% integral, né, que é justamente totalmente utilizado água de coco dentro daquela caixinha ou dentro daquela garrafinha. E isso vem no rótulo? Isso vem no rótulo, né? Mas, geralmente aquelas letrinhas miúdas, né? As letrinhas... No caso da reconstituída, normalmente, mas está lá, né? A informação está lá. Porque a gente muitas vezes não se atenta a esse tipo de informação. Mas no caso da água de coco, tem propriedade para falar que eu trabalho hoje com água de coco e é utilizado 100% do coco dentro da caixinha e utiliza o conservante. Mas eu tenho que ler o rótulo. Tem que ler o rótulo, é importante. E por que, Mayra, que é uma pergunta crítica. Por que eles colocam as letrinhas tão miudinhas, né? Que é para o cara não ler, né? Para não ler, né? O que você acha? Olha, querendo ou não, é um jogo, né? Porque a legislação diz que precisa conter a informação, só que ela não te especifica um tamanho de letra. Só diz que precisa conter. Tanto que, se você perceber, houve uma mudança na legislação de rotulagem recentemente. E aí, tanto que está vindo já em destaque quando tem alto teor de açúcar, quando tem gorduras saturadas, gorduras trans, que fica até em destaque preto ou branco, bem grande mesmo na embalagem, que é justamente por isso. Acontece que existem muitas pessoas alérgicas, muitas pessoas intolerantes que acabavam sendo prejudicadas por não se atentar a essas escritas, né, nos rótulos e acabavam consumindo alimento que não deveriam consumir. E aí hoje a legislação mudou justamente para atender esse público
e conseguir informar de fato o consumidor plenamente dessas informações que contém no alimento. Pois é. Nós temos aí desde, acho que aqui no Brasil, no caso, do início da década, final dos anos 90, início dos anos 2000, houve uma confusão muito grande com os alimentos transgênicos. E aí eu quero saber se realmente esses alimentos eles estão sendo bastante hoje, se eles são no rótulo bem identificados e se há algum tipo de legislação com relação a isso, mas isso a gente vai ver já já, depois do intervalo. De volta com o programa Diálogos com Vanderlei Nunes e hoje trazendo a Mayra Braga, engenheira de alimentos e, claro, falando sobre a indústria alimentícia e aí suas venturas e seus percalços, né? Muito bem. E Mayra, essa coisa hoje que eu me lembro que no início, final dos anos 80, início dos anos 90, não me lembro, surgiu muita ideia virou moda os alimentos transgênicos. Eu me lembro que eu li uma matéria de um garoto, que ele era alérgico, não me lembro qual era o alimento, se era trigo, se era alguma coisa assim. E ele comeu, se eu não me engano, foi um amendoim, e esse amendoim era transgênico. Na época não tinha os avisos, né, nos alimentos. E como ele era alérgico, quase ele morre. Como é que ficou essa questão dos transgênicos hoje? É discriminado realmente, claramente o que seja? Como é que eu, como consumidor, posso me cuidar, né? Para que eu não venha, se eu sou alérgico, a ingerir um alimento que eu penso que estou ingerindo uma coisa e estou ingerindo outra. Sim. Hoje em dia, os alimentos transgênicos eles vêm identificados no rótulo com um T e um triângulo amarelo, né? Justamente para sinalizar que aquele alimento é transgênico. Porque o que é o alimento transgênico? Só um minuto, mas ele não vem claramente, ele vem só com esse T? Ele vem com T, mas se você olhar nos ingredientes, vai constar todos os alimentos que contém ou podem conter dentro daquele produto. Por exemplo, um amendoim, como você citou. Aí tá lá dizendo que ele tem amendoim, tem farinha, tem mais algum alimento e pode conter alguma coisa, pode conter glúten, pode conter algo, porque o que seria o pode conter dentro da rotulagem? Né? Seria que não faz parte daquela receita principal para produzir aquele alimento, mas aquela indústria, aquela planta, ela fabrica alimentos que contêm esses ingredientes. Então, dentro daquele ambiente, podem ter traços daquele produto que podem levar a aderir àquele outro produto que está sendo fabricado também. Né? Então, tudo isso vem discriminado dentro da rotulagem. Então, o T que vem na embalagem, ele é um sinalizador. Para você identificar o que tem, é só observar os ingredientes que estão no rótulo do alimento. Mas não seria mais fácil logo fazer um negócio logo escancarado, né? Essas são minhas críticas, porque, no geral, estou vendo ali, o Glorinho está colocando para a gente. Pois é, mas é difícil. É difícil. E, geralmente, essas coisas elas são feitas de uma maneira muito, como a gente falou aqui, às vezes letras pequenas, às vezes, como o Glorinho está até dizendo ali, de forma muito discreta. E vai a crítica nossa aqui também à indústria. Né? Que, claro, a indústria, eu não posso aqui dizer que sou ingênuo. A indústria, como nós já falamos aqui, a indústria quer o lucro. A indústria quer vender. E qualquer coisa que seja dita que vai trabalhar contra ela não quer. Né? É um contrassenso se assim ela fizesse. Mas, com as legislações que nós temos aí, as coisas estão
esse cuidado mais, essas campanhas mais naturalistas, cuidados aí. Para isso é bom realmente quando tem um outro lado que é até um pouco mais polarizado nesse sentido, que é mais exigente, que é mais, eu gosto de brincar, mais xiita, né? Essa turma nessa hora é boa, porque politicamente mexe na coisa. Não, o pessoal ficava muito à vontade, né? Então, essa é a crítica. Tomara que isso melhore, né? Que isso fique mais, seja trabalhado de forma mais democrática. Mas outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: nós falamos aqui sobre essa embalagem dos alimentos, mas vamos lá. Continuando. Que é a pergunta que o povo faz, né? Chega para a gente e diz assim, mas eu queria saber o que é que colocam nesses alimentos, né? Para poder conservar. Será que é veneno? Quais são, Maia? O que é que acontece realmente aí? Aquilo lá, esclarecendo, a gente sei que a gente já tocou um pouco nisso, Sim. Mas vamos... Nós temos inúmeros conservantes, inúmeros antioxidantes que são colocados dentro do alimento justamente para ele durar, né? Porque, obviamente, algo é colocado para se conservar, né? Até porque eu preciso de uma durabilidade maior daquele alimento. É muito diferente de eu pegar uma maçã hoje, do pé, rapidamente ela vai estragar do que eu pegar uma compota de maçã, por exemplo, lá no supermercado. Ela já tem uma durabilidade maior, porque ela passa por um processamento um pouco mais, digamos assim, um pouco mais profundo, né? Ali, então, existem diversos conservantes, diversos antioxidantes. Por exemplo, o ácido cítrico, né? Ele é utilizado como um conservante do alimento. Não é algo que a gente considera tão, digamos assim, prejudicial, mas sempre tem aquela polêmica da carne, né? O nitrito e o nitrato, que é colocado dentro da carne, que já foi informado que ele pode ser uma substância, podem ser substâncias cancerígenas, né? E são conservantes. Sim, e são uma espécie de conservantes para produtos carnes, né? Só que tudo existe também uma legislação, né? Existe um limite de quantidade. Exatamente. Existe uma legislação que determina até quanto eu posso colocar naquele alimento, que vai garantir, sim, a conservação dele e que não vai trazer danos ao consumidor, né? Existe tudo isso que fiscaliza, que verifica. Mas sim, existe uma fiscalização séria? Existe. Indústrias sérias, né, que trabalham com alimentos. A preocupação da indústria é justamente garantir que o alimento chegue para o consumidor. Como você bem falou, a indústria, claro que, como qualquer empreendimento, ela visa o lucro, né? Também para se manter ali. Só que existem sim limites que a legislação impõe para que se possa trabalhar. Eu posso colocar até tanto dentro daquele alimento que vai me garantir a minha vida de prateleira, que a gente chama que é o tempo de validade daquele produto, e também não vai trazer danos ao meu consumidor, né? Tanto que a fiscalização ela existe, que a gente teve recentemente, acho que foi ano passado, se eu não me engano, o caso da Fugini, né, do molho de tomate, que eles identificaram que eles tinham utilizado um insumo lá dentro para fabricação que estava fora do prazo de validade, né, dentro da planta. E sendo que era um insumo que era utilizado 0,02%, que era para trazer cor para aquele produto, e estava fora da validade, mesmo assim, mesmo sendo, você pensa, é uma quantidade muito pequena, mas mesmo assim a legislação foi lá, solicitou o recolhimento daquele produto e multou a empresa. A fiscalização foi lá? Sim, a fiscalização, exatamente. O órgão fiscalizador foi lá, verificou, solicitou o recolhimento, que é um dos programas que tem de segurança de alimentos, para tirar aquele produto da prateleira dos supermercados e fechou aquela planta por um determinado período de tempo justamente para se adequar, né? Foi uma forma de penalizar a empresa, e fora que a marca dela ficou lembrada por isso. Né? Mas aí, depois do acontecido, os órgãos que fiscalizam continuam com esse cuidado, no caso aí com essa marca, com relação a essa marca? Sim. De estar ali de olho, se o produto volta para a prateleira dos supermercados, dos mercadinhos, Sim. como é que fica isso?
eles acompanham, né, o órgão fiscalizador, ele vai e acompanha durante todo esse processo de recolhimento, são emitidos relatórios junto aos órgãos para comprovar o que eles estão fazendo, né, que está sendo feito o processo de maneira adequada. E também o órgão ele volta lá para verificar como é que estão os outros insumos. E durante um período de tempo ele fica fazendo esse acompanhamento mais frequente, né, porque as auditorias elas existem, mas no espaçamento maior. Mas quando acontece um caso, assim, um case, são feitas auditorias mais frequentes ali para acompanhar justamente como é que está se comportando aquela indústria após essa situação. Dentre os alimentos que são mais consumidos, nós temos o leite, né? Sim. E aí eu gosto de tomar leite. No café, sobretudo. Qual a diferença na prática do leite em pó e do líquido? Tem diferença? É até curioso essa pergunta, justamente eu passei por uma situação interessante sobre isso em casa, né? Como a gente vive num mundo onde as informações se propagam muito rapidamente, inclusive as informações falsas também, né? As fake news. A minha mãe, ela possui uma intolerância à lactose, né? E ela consome o leite sem zero lactose. E aí ela foi consumir esse leite, estava consumindo o leite líquido. E aí ela viu um vídeo, informaram para ela que não era para ela consumir o leite líquido mais, era para ela consumir somente o leite em pó. Aí fomos no supermercado, né? Ela comprou o leite em pó. Aí eu falei, mãe, por que a senhora não leva o líquido, não é mais prático? Ela, não, porque me falaram que o leite líquido faz mal. Eu falei, mas por que faz mal? Não, me falaram que faz mal, não sei por quê, mas eu vou levar esse em pó. Mas eu falei, mãe, é a mesma marca do que ela consumia líquido, ela estava consumindo em pó. Não tem diferença. Aí eu fui explicar para ela que nesse ponto do leite, né, o leite em pó do leite líquido, a diferença é o processo, que o leite líquido ele é integralmente líquido, né, e o leite em pó ele passa por um processo de secagem, é retirada a água desse leite, né, justamente para ele ter uma durabilidade maior, né, ainda maior. E aí depois ele é reidratado. Se você precisar usar, você dilui ele em água, faz o leite líquido normalmente. Então não tem absolutamente nenhuma diferença, somente o processamento. Os ingredientes estão lá, Sim, são os mesmos. São os mesmos ingredientes. Não tem diferença. Talvez no leite em pó só tenha algo para dar um pouco mais de textura, né, para quando for diluído, para não perder tanto o corpo, mas não é nada que impacte assim para dizer, faça mal ou não faça mal, ou é diferente ou não é diferente. É simplesmente pela praticidade. O que a gente acha interessante dessas questões que vemos hoje é que tem muita gente que vai para frente de uma câmera, de um celular até. Eu digo sempre que a gente tem que ter cuidado com isso, porque tem muita gente que está aí que se diz médico, coloca um tensiômetro no pescoço, né? O cara aparece lá com um tensiômetro no pescoço, um jaleco branco, e aí ele sou doutor, fulano e tal, e muitas vezes não é. Além do que nós temos médicos, em toda a área nós temos médicos maravilhosos, e a maioria com certeza, mas nós temos uma minoria, e que é interessante que muitos dessa minoria estão na internet. Às vezes o médico de verdade competente não está, e o outro está lá, né? E nós temos gente famosa aí. Tem algumas aí, tem uma delas, que eu não vou colocar o nome aqui, mas que é um médico muito famoso e que eu considero ele um grande picareta. Entendeu? Porque trabalha dentro do sensacionalismo. Sim. E as pessoas têm essa ideia de que... eu conheço várias que dizem assim, eu sou quase um psicólogo, porque eu vejo muito vídeo de psicologia. Dizer que os 5 anos do psicólogo, mais os cursos que fez, não valem nada, e o cara, ele assistiu uns vídeos rasos e ele é psicólogo. Eu vi outro dizer para mim assim, eu sou praticamente um médico, porque clínico geral, porque eu vejo tudo na internet, os vídeos todos os médicos, eu já sei como é cada doença. Quer dizer, isso mostra como está a situação. E eu estou falando isso porque esse é o público. Sim. Que se deixa levar, é enganado facilmente, né? Porque tem justamente um pensamento muito simplista
com relação à saúde, com relação à vida até, né? Mas, Mário, eu queria que você deixasse aí como é que a gente encontra você para tirar alguma dúvida, né? Suas redes sociais, tá certo? E se você quiser falar algo mais com relação a tudo que nós conversamos, o nosso público, fique à vontade, olhe para aquela câmera ali e pode falar com o nosso público. Vocês podem estar me procurando nas redes sociais, no Instagram, meu Instagram é b.maira_. Qualquer dúvida que tiver, pode estar me procurando, eu vou esclarecer, né? E eu também gostaria de dizer para vocês não acreditarem em tudo que vocês veem na internet. A indústria não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente sempre tem que buscar informações sólidas. Se você viu algo que parece muito absurdo, muito sensacionalista, sempre busque para ver se realmente aquela notícia ela é de fato verdadeira ou não, né? A gente precisa cuidar muito bem da nossa informação, de tudo que a gente recebe e ter muito cuidado com aquilo que a gente divulga também. Muito bem. Conversamos aqui com a Maira Braga, engenheira de alimentos. Maira, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande ter você aqui. Eu acredito que essa conversa, esse nosso papo, esse nosso diálogo vai ajudar muita gente. Com certeza. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.